Vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Esse texto que está com uma letrinha mais escurinha, acima do versículo 1, é o que a gente chama de subtítulo. E quando Paulo escreveu a Timóteo, o Paulo não escreveu esse subtítulo. Isso aí é apenas para nos ajudar a entender que assunto vai ser falado. E quando decidiram separar a Bíblia por versículos e separar mais ou menos por assuntos, eles resumiram essa parte que nós vamos ler, essa primeira parte, como os males e as corrupções dos últimos dias. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Os males e as corrupções dos últimos dias. Vamos ler. Mas você precisa saber disto. Você, Walter, também precisa saber disto. Você, Irani, também precisa ficar sabendo disso. Você que está assistindo pela internet daqui a alguns dias, não hoje, também precisa ficar sabendo disso. O que é que Paulo vai escrever para Timóteo, que também serve para nós hoje? Ele diz: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente.
sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Como eu disse, esse subtítulo que está acima do versículo 1 foi colocado muito tempo depois, mas alguém resumiu pelo menos esses primeiros 9 versículos como os males e as corrupções dos últimos dias. Quando fala últimos dias, fala dos dias próximos à volta de Cristo. E eu tenho uma pergunta para fazer, muito difícil. Quem está mais perto dos últimos dias? Paulo, quando escreveu, ou nós? E é claro, a resposta é fácil: nós. Nós estamos mais perto dos últimos dias do que Paulo quando escreveu. Mas Paulo, inspirado por Deus, e ele mesmo aqui escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele inspirado por Deus, naquele tempo do começo da igreja, Deus já disse para ele: nos últimos dias a coisa vai ficar difícil, a coisa vai ficar complicada. É como se Paulo dissesse: o normal, o novo normal, lá nos últimos dias, vai ser que as pessoas pratiquem essas coisas aqui. Está no versículo 2 em diante, que foi uma lista longa. Na minha tentativa de contar aqui, eu acho que eu cheguei perto de umas 18 situações aqui diferentes. Mas olha o que diz o versículo 2: pois os seres humanos serão egoístas. Você tem visto muita gente egoísta, muita gente que só olha para ela, muita gente que só se preocupa com ela, muita gente que não se preocupa com o outro. Faz parte dos últimos dias. Avarentos, pessoas que são presas ao dinheiro, trabalham pelo dinheiro, elas fazem de tudo pelo dinheiro, e o dinheiro passa a ser o Senhor. Hoje de manhã a pastora Lúcia falou sobre isso, que ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus falou: ou vai servir a um e entristecer o outro, ou vice-versa. E não podemos servir a Deus e a Mamon, que era o nome dado ao Deus do dinheiro. Mas a pessoa avarenta, ela tem aquela vontade de conquistar, de comprar, de ser abastado e tudo mais. Serão orgulhosos, se achando melhor que os outros, arrogantes. Uma pessoa que acha que ela que sabe tudo, ela que é melhor que os outros. Blasfemadores, gente falando mal de Deus, usando o nome de Deus em vão, fazendo piadinha com as coisas de Deus, falando mal das coisas da palavra, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus. Gente que vai ficar blasfemando, desobedientes aos pais. Temos visto muito isso. Eu me lembro que quando eu era garoto, só o olhar do meu pai, quando ele olhava, eu já sabia: é para parar. Mas Paulo, inspirado por Deus, já está dizendo: nos últimos dias, muitos serão desobedientes aos pais, ingratos, com falta de gratidão, pessoas que não vão reconhecer o que os outros fazem por ela. A mãe fica o dia inteiro lá preparando alguma coisa na cozinha, e quando chega pergunta: é isso? Não tem outra coisa? O pai sai para trabalhar e quando volta, o filho está querendo alguma coisa, a filha está querendo outra coisa. E alguns reclamam e não pagam nem mesmo a internet que usam. Muitos serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não é pura, sem afeição natural,
A afeição natural é aquela normal dos seres humanos uns pelos outros, mas alguns não vão ter essa afeição natural. Vão buscar algo que não é natural. Que mais que diz aqui? Implacáveis, caluniadores, vão falar mal dos outros, vão inventar coisas, sem domínio de si. Ah, eu fiz, mas foi muito forte a tentação. Faltou domínio próprio. E uma frase que o Jaime disse há muitos anos atrás: quem não tem domínio próprio, cuidado, porque tem demônio próprio. Muita gente faz as coisas erradas porque tem algo que está lá dentro que está levando para fazer as coisas erradas. Vão estar sem domínio de si, pessoas cruéis, inimigos do bem, vão preferir fazer o mal ao invés de fazer o bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, até parece que é uma pessoa pura, tem sua forma de piedade, mas negando o poder dela. Você olha e se diz: aquela pessoa é pura, mas quando você começa a andar com ela, quando você começa a trabalhar do lado dela, quando você começa a estudar na mesma sala, você diz: não é tão pura assim não. Mas negando o poder dela, fique longe delas também. Fique longe. Então, isso vai ser o novo normal para muita gente. Se você olhar em volta, olhar as pessoas, talvez da sua família, talvez pessoas que são do seu bairro, talvez pessoas que são das outras igrejas, dessa não, é claro, né? Só nas outras igrejas que tem algumas pessoas que têm características parecidas. Ironia aqui, porque a gente sabe que em todo lugar tem gente que está caminhando por achando que isso é normal, todo mundo faz, é assim. Paulo está dizendo: foge deles. Não fica andando muito, não. Se você ficar andando muito perto, daqui a pouco você vai estar achando que tudo bem. O fulano faz, ele vai na igreja, ele prega na igreja, ele canta na igreja, ele dá aula na igreja, ele é da reunião de oração. É normal. Não, não é normal. Paulo está dizendo que vão ser coisas dos últimos tempos. Mas quem não quiser viver desse jeito, olha o que diz ali no versículo 12, 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você quiser andar na linha, andar no padrão de Deus, você vai achar gente que vai te perseguir, porque vai dizer: não precisa fazer isso. Lia, não precisa. É muito... Só tanta coisa não, Lia. Pode fazer o que a gente faz, que está tudo bem. E vão perseguir, Fabiana. Vão perseguir. Mas aqui está dizendo o versículo 13: mas os perversos e impostores irão de mal a pior. Aqueles que estão disfarçados, aqueles que estão andando com as ovelhas, mas não são ovelhas, estão disfarçados, estão com uma capinha de ovelha, eles vão ser descobertos. Nós, os homens, às vezes olhamos e dizemos: que pessoa especial. Mas Deus olha e Ele vê o coração. Estávamos falando outro dia, eu e o Walter, que Deus vê até mesmo a nossa intenção. Eu posso tirar aqui algumas coisas da minha despensa e dar para alguma família que está precisando, e todo mundo olhar e dizer: como o pastor Daniel é bonzinho. Mas Deus olha se eu estou aqui dentro pensando: eu vou tirar algumas coisas da minha despensa e vou doar, para que todo mundo diga como você é bom. Parabéns. Então Deus vê a minha intenção. O que nós temos nisso tudo? Paulo está escrevendo para um pastor, mas também serve para nós. E ele está dizendo: cuidado.
Paulo está aqui inspirado por Deus dizendo nos últimos tempos. Não que naquela época não tivesse gente assim, já tinha. Mas nos nossos dias está aumentando. Se a doutrina da reencarnação fosse verdadeira, cada ano que passasse as pessoas ficariam o quê? Melhores, porque eles creem que a pessoa morre, aí reencarna, vem melhor, aí morre, reencarna melhor, até ficar bom e sobe. Então cada vez ficaria melhor. Mas a gente está vendo que está ficando pior. Está ficando pior. A Bíblia já diz, nos últimos dias a coisa vai ficar difícil, vai ter pai contra filho, filho contra pai, e vai ser. Mas Paulo está dizendo, todos que quiserem, todos, não é alguns, não é os pastores que quiserem viver piedosamente serão perseguidos, é todos, todos. Lá na classe, a Mel, talvez vai, às vezes, dizer, eu vou fazer a coisa certa, e as amiguinhas vão dizer, não precisa, e você é isso, você é aquilo outro, e tal, não precisa, e vão te criticar, Mel. Faz parte aqui, todos que quiserem viver vida piedosa serão perseguidos. Mas é melhor ser perseguido por fazer o certo, mas um dia ouvir de Deus bem-estar. Servo bom e fiel. Serva especial, Jô. Você foi fiel no pouco. Você estava lá no pouco, no Adelaide, lá no pouco, na limitação, lá no pouco, tendo que ir ao médico de vez em quando, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, aqui não tem mais choro, aqui não tem mais ranger de dentes, aqui não tem mais que precisar óculos, aqui não tem mais que precisar remédio, aqui não precisa mais trancar a porta da casa, aqui não precisa mais pagar conta, boleto. E eles são corajosos, sempre vencem. Eles vencem. Mas nós precisamos andar com Deus. Andar. Fugir das pessoas erradas e andar com as pessoas certas. O Paulo era uma pessoa que estava lutando para andar do jeito certo. E ele está escrevendo para o Timóteo, dizendo, foge dos que querem andar do jeito errado. E aí no versículo 14, o Paulo diz algo importante que serve para mim e para você também. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Quais são as sagradas letras? Está aqui. No tempo do Paulo só tinha o Velho Testamento e eles foram escrevendo o Novo. Hoje nós temos as sagradas letras mais ampliadas. Então nós não temos desculpa, porque a gente tem mais informação hoje do que o Timóteo naquela época. Mas Paulo está dizendo, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Aprendeu de quem? Está lá no versículo 5 do capítulo 1 de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz, lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olha como Timóteo foi desde cedo instruído no caminho certo. A vovó e a mamãe já estavam na palavra de Deus e foram instruindo o Timóteo. Talvez nem imaginavam que um dia o Timóteo seria um pregador da palavra. Talvez nem imaginavam que um dia, num outro país, que na época ninguém sabia que existia, o Brasil, num outro país estariam falando do bebezinho delas, da criancinha delas, que elas foram ensinando desde cedo. Não, Timóteo, não é assim, eu vou te explicar como que é. Semana a pastora achou uma criança explicando para a mãe por que ele amava mais a Deus do que a mamãe. E a criança foi explicando tudo certinho. Talvez o Timóteo, desde cedo, a avó Lóide e a mãe Eunice estavam lá ensinando. E agora Paulo pode escrever, não para a criança Timóteo, mas agora para o jovem Timóteo, um pastor, dizendo, versículo 14 do capítulo 3, quanto a você,
permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Continua. Como a Jaque brincou outro dia, continue a nadar. Continue. Não desista, não pare, não abandone a palavra, porque a palavra que pode, que ele já sabia, versículo 15, desde a infância. Essa palavra aqui no versículo 15 está dizendo que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A igreja não vai te dar sabedoria, Moacir. A igreja não vai te dar sabedoria, Fernanda. É a palavra. É a palavra. É na palavra que a gente vai aprender. Essa semana eu estava lendo a Bíblia e eu achei um versículo que me abençoou. E sabe quando você encontra um versículo que você diz, puxa, eu nunca vi. Mas você diz, mas eu estou com essa Bíblia faz tempo, eu já li várias vezes. Essa mesma Bíblia aqui eu já li muitas vezes, eu até vou anotando quando eu começo e quando eu termino. E como eu leio sem pressa, às vezes voltando, às vezes relendo os textos, costumo durar 1 ano e meio para ler a Bíblia inteira. 1 ano e meio, sem pressa. Eu sei que tem gente que gosta de ler em 1 ano, mas eu prefiro ler devagar. Às vezes eu volto, às vezes eu leio a outra passagem que está sendo ali tratada, mas estas sagradas escrituras é que nos dão sabedoria. Quando a gente lê no celular, a gente tem algo na cabeça que dá aquela ideia, não pode ser que modificar o texto. Porque às vezes você entra num site e tem uma notícia, e aí de repente eles descobrem que a notícia não era aquilo, você entra de novo no mesmo site para procurar aquela notícia e o texto está diferente. Porque eles foram lá e corrigiram a notícia. E às vezes quando a gente lê no celular, parece que é um negócio assim, será que é o mesmo texto de quando o Paulo estava aqui? Será que é o mesmo texto de quando... Mas quando a gente tem no papel, essa Bíblia já está comigo há bons anos já, e às vezes eu acho o versículo que eu nunca li. Essa Bíblia está comigo desde abril de 2018. A hora que eu terminar essa última leitura aqui, eu quero trocar de Bíblia e pegar uma nova. Aí que você descobre coisas diferentes, porque às vezes a gente grifa algumas coisas e acaba indo direto naquele versículo marcado e acaba perdendo outros versículos. Então, quando eu terminar, eu quero pegar uma nova. Mas esta Bíblia, ela pode me tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa mesma Bíblia que você tem aí na sua mão, Fabiana, Floriane, Firmino, essa mesma Bíblia pode te dar sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Você já ouviu alguém dizer, não, a Bíblia foi escrita por homens? Sim, foi escrita por homens, porque alguém teve que pegar a caneta e escrever, ou ditar. Paulo tinha alguém que escrevia para ele, ele falava e a pessoa escrevia e às vezes no final ele assinava, porque já não estava enxergando direito. Então ele tinha sempre alguém que era o datilógrafo. Os mais novos não sabem o que é isso. Do tempo da máquina de escrever, tinha o datilógrafo, era aquele que ficava datilografando. Era comum, às vezes, o patrão dizer, pega aí, datilografa uma carta para mim. E o patrão ia dizendo, e o datilógrafo ia datilografando. Na época tinha as pessoas que iam escrevendo o que Paulo ia falando. Ele ia falando, às vezes acorrentado, e ele ia falando, e alguém que não estava acorrentado escrevia para ele. Essa escritura que está aqui, ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram, sim, não foi um anjo que desceu e deu o livro pronto, foram homens inspirados por Deus.
que escreveram. É engraçado que algumas pessoas falam, eu não acredito na Bíblia, que ela foi escrita por homens. Mas abre o jornal todo dia para saber se vai chover. Foi escrito por quem aquele jornal? Foi um homem que escreveu e disse probabilidade de chuva e coisa e tal. Eu não acredito na Bíblia, foram homens que escreveram, mas abre o jornal para saber se investe ou não investe. Se tira o dinheiro da poupança e põe na aplicação. Se tira o dinheiro e compra imóveis. Aí acredita em alguém que escreveu alguma coisa. Mas na Bíblia não, a Bíblia foi escrita por homens. Mas homens inspirados por Deus. E essa mesma escritura diz no versículo 16 do capítulo 3: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão. Às vezes você lê um versículo e você fala, essa doeu. Foi uma repreensão que a Bíblia te deu. Para a correção. Você está fazendo algo errado, você lê a palavra, ou alguém te fala um versículo da palavra, e você diz, eu estou no caminho errado, vou corrigir. Para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. O servo aqui é homem e mulher, tá bom? Para que você, servo de Deus, você, serva de Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitada ou habilitado para toda boa obra. Você está lendo sua Bíblia? Não precisa responder para mim. Não precisa responder para mim. Mas você está lendo? Eu sei que tem dia que é difícil ler. Mas leia, nem que seja um pedacinho. Leia. Tem dia que a gente consegue ler mais trechos. Tem dia que a gente lê pouca coisa. Mas quando a gente lê e guarda, um dia a palavra vem. Hoje eu estava conversando aqui com alguém e eu queria achar um versículo e eu não guardo passagens, onde é que está o endereço, a pastora Lúcia guarda, eu não guardo. Se você perguntar a placa do meu carro lá fora, eu não sei, tá bom? Às vezes pergunta a placa, eu falo, pera aí, vou lá fora, olho, né? E eu tenho que falar rápido, porque senão eu esqueço, aí eu tenho que voltar lá. Às vezes eu tiro foto da placa, vai a placa do carro, a placa é tal. Tudo bem, mas eu sei qual é o meu carro, eu sei dirigir, né? Mas eu queria achar um versículo, e eu lembrava que no versículo tinha a palavra verdugo. Aí eu abri o celular, pesquisei onde é que está a palavra verdugo na Bíblia, estava lá Mateus, coisa e tal, aí abri a Bíblia e pude ler a passagem. Então, leia a sua Bíblia, um dia você vai precisar. E às vezes você não vai estar com sua Bíblia queridinha na mão para achar fácil, porque tem a Bíblia que a gente acha fácil, né? Você sabe até que lado da página que está, se está em cima, se está embaixo, se está mais para o meio, e às vezes você vai estar num lugar e você vai ter que pegar a Bíblia de outra pessoa. Às vezes a Bíblia que ela fala, não, mas a minha Bíblia é católica. E se você tiver mais ou menos a passagem, onde é que está, você vai dizer, não faz mal, deixa eu abrir aí a sua e eu vou te mostrar o versículo. A palavra de Deus vai te ajudar. E a gente vai aqui, por que Paulo podia falar isso a Timóteo? Paulo já tinha vivido bastante, já tinha pregado em muitos lugares, já tinha ensinado muita gente. Algumas pessoas estavam firmes com ele, outras pessoas não. Se você olhar lá no versículo 10, Paulo vai dizer, porque Demas, tendo amado o presente século, 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Alguém que estava junto com Paulo o abandonou. Mas Paulo podia dizer o seguinte, no versículo 6 do capítulo 4, ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou.
Ele está dizendo, eu já estou terminando minha carreira, já estou finalizando minha vida. Eu já sei que eu não vou ficar muito tempo. Versículo 7, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo, eu estou pronto para subir. Eu sei que o que eu precisava fazer eu já fiz. Eu sei que eu estou em paz com Deus. Mas ele não está dizendo, agora chega, não faço mais nada. Não vou me envolver com mais ninguém. Não quero saber mais de igreja, porque eu já fiz muito. Que nada. Ele diz, logo depois, ele está dizendo, olha, versículo 9, empenhe-se por vir. Ele está dizendo para Timóteo, vem para cá onde eu estou, Timóteo. Empenhe-se por vir depressa, o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Aí já não diz, acho que esse Crescente foi pregar para Galácia, não diz por que ele foi para Galácia. O Tito foi para Dalmácia. Parece que Paulo está dizendo, eu não posso ir para Dalmácia, mas Tito, vai lá para Dalmácia, porque tem uma igreja precisando de alguém que vai lá ensinar. Vai lá, Tito. Para Galácia. Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você. Traz o Marcos, aquele mesmo Marcos, um dia ele ficou meio cansado do Marcos e não queria levar mais o Marcos com ele, mas agora ele está dizendo, realmente eu preciso do Marcos. Eu achei que eu não precisava dele, mas eu preciso do Marcos. Traz o Marcos aí, porque ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, versículo 12, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa. Traz o meu casaco, em outras palavras. Traz meu casaco de frio. Mas pastor, lá é tão quente. Sol. Sim, em algumas épocas do ano é quente naquela região. Mas em outras épocas cai neve. Então Paulo está dizendo, Timóteo, traz a capa para mim. Hoje a gente tem tanta roupa, né? A gente abre o guarda-roupa, escolhe cor. Na época aqui do Velho Testamento e do Novo, não era normal as pessoas terem muita roupa, não. Normal é ter a mesma roupa, lavava e usava no dia seguinte. Era fácil, né? Vamos sair? Vamos, já estou pronto. Vamos sair? Vamos, já estou pronto. Era a mesma roupa. Não tinha que escolher gravata, não tinha que escolher qual sapato eu vou, qual calça eu vou, qual cinto que eu vou escolher. Era a mesma roupa todos os dias. Mas Paulo, por alguma razão, estava nesse outro lugar e ele não estava com um casaco. Não era tão fácil conseguir um casaco. Então ele disse para Timóteo, versículo 13, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Ele deixou lá no Carpo. Talvez ele ia viajar para um lugar que ele não ia precisar do casaco. Ele falou, deixa meu casaco aí. Quando eu precisar, vou mandar buscar. E agora ele manda buscar. E ele vai falando algumas coisas. E ali no versículo 21 ele diz, faça o possível de vir antes do inverno. Timóteo, se possível, chega antes do inverno. Senão eu vou passar frio. Eu não tenho capa. Então, se você puder trazer minha capa antes do inverno. Mas, apesar do Paulo ter feito tanta coisa, ter pregado em tantos lugares, já está só dizendo, eu já estou terminando, mesmo assim, ele diz, ali no versículo 13, depois que ele diz sobre a capa, ele fala, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Em outras palavras, eu ainda tenho que ler o que eu tenho do Velho Testamento, eu ainda preciso escrever algumas coisas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar, porque eu sei que quando chegar a minha hora, eu vou. Como é que você está? Está desanimando porque você está vendo coisa errada na igreja ou fora da igreja? Ah, pastor, eu fui abandonado pela minha igreja, fui criticado por tal irmão de lá da igreja, ou alguém da minha família. Nos últimos dias, nós vimos a lista.
mas alguns vão permanecer fiéis. Na palavra, esses serão salvos. Permaneça fiel você também. Permaneça fiel naquilo que você já aprendeu na escola dominical, aprendeu nos cultos, aprendeu quando você leu sua Bíblia em casa, aprendeu ouvindo um louvor, aprendeu assistindo uma mensagem na internet ou não sei aonde, aprendeu observando a natureza. Sim, a natureza também fala de Deus. Aprendeu talvez de uma criança que te ensinou uma coisa que você estava fazendo errado e a criança disse: não é assim, papai. Guarda, e guarda especialmente as Sagradas Escrituras, porque elas vão te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Fica longe dos que estão agindo errado. Escolha suas companhias, seus amigos de perto. As amigas da escola. Escolha bem, Melissa. Escolha bem com quem você vai conversar mais. Escolha bem quem você vai seguir no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Porque se escolher as pessoas erradas, que fazem coisas erradas, que ensinam coisas erradas, você vai aprender errado e vai fazer errado também. Ontem fui comprar tinta para as nossas janelas e o homem estava lá fazendo compras e ele queria saber um produto especial para pintar os azulejos da parede dele, ou não lembro se era azulejo ou piso, e ele disse: eu fiz o que dizia na internet e não ficou igualzinho da internet. Tem gente que ensina na internet, mas quando você vai testar não é daquele jeito. Então escolha bem quem você vai seguir. Escolha bem. E que você possa viver uma vida piedosa. Piedosa. Leia novamente essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Medite e o Espírito Santo vai completar. Ele vai completar. Eu conheci um pastor que ele dizia para o pastor Aguiar, quando o pastor Aguiar ia pregar lá, ele dizia: a mensagem não prega aqui não, que eu já preguei. Eu melhorei ela e preguei aqui. A outra mensagem lá que o senhor costuma pregar, não prega também não, porque eu já melhorei e já preguei aqui. Né? O Espírito Santo vai pegar essa mensagem de poucos minutos e o Espírito Santo sim vai melhorar essa mensagem. Ele melhora toda a mensagem que a gente prega. Ele sabe muito, sabe tudo. Então ele vai pegar essa mesma passagem e vai trazer outros entendimentos e você vai poder aprender muito mais. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos mais perto dos últimos dias do que quando Paulo escreveu essa passagem. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para entender a palavra e andar de maneira sábia para que possamos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Que a gente não desanime, mesmo quando alguém nos abandonar, mesmo quando alguém nos trair, mesmo quando alguém fizer algo que nos machuca, que a gente permaneça fiel. Mesmo quando alguém vier com algum ensinamento diferente do que está na palavra, mas por conhecermos a palavra, que a gente diga: não, isso não é para mim, porque eu conheço a palavra. Abençoa, Deus, cada um aqui, e que nesses dias que a gente saiba andar de maneira pura, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos motivo de brincadeira, de gozação, mas que a gente continue andando de maneira pura, de forma que algumas pessoas possam olhar para nós,
e dizer: eu quero ser como Ellen, eu quero ser como Eunice, eu quero andar como Marcelo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente na semana e que a palavra possa continuar ministrando ao seu coração.